Nobody got no beef with Eminem. Ain't no rapper popping nothing about Eminem. But Eminem don't even like his own mama. So Lord knows what he'll say about your black ass, okay? O Eminem sempre foi conhecido por destruir carreiras, atacar qualquer um que entrasse no caminho dele e simplesmente nunca ter perdido uma batalha de rap. Pensando nisso, eu decidi fazer uma lista ranqueando as 10 celebridades que mais apanharam do Eminem e explicando cada uma das tretas. Começando com o rei do pop. Olha, eu vou ser sincero, eu só coloquei o Michael Jackson em 10º lugar porque eu sou muito fã dele e acho que ele foi muito injustiçado na vida. Em 2004, enquanto Michael estava sendo bombardeado com acusações de abuso infantil, que mais tarde seriam desmentidas no tribunal, o Eminem lançou uma música pesada, sacaneando o rei do pop de todas as maneiras possíveis. Just Lose It. Guess who's back with a brand new rap, and I don't mean rap as in a new case of child investigation accusation. Adivinha quem voltou com um rap novinho, novinho? E eu não tô falando no sentido de abuso infantil. No videoclipe, ele não só se vestiu como Michael Jackson, mas também zombou das plásticas no nariz dele, algo que o filme Todo Mundo em Pânico 3 já tinha feito lá em 2003. O Eminem também simulou o acidente que o Michael Jackson teve em 84, quando, enquanto gravava um comercial da Pepsi, o rei do pop sofreu queimaduras no couro cabeludo devido a um disparo acidental de fogos de artifício. É claro que o Michael Jackson ficou muito magoado com Eminem e chegou a falar sobre isso em entrevistas. I've never met Mr. Eminem, and to have him, I've always admired him, and to have him do something like that was pretty painful as an artist to another artist. I just don't want to say too much more than that, but he should be ashamed of himself, what he's doing. Diferente dos outros artistas, o Michael Jackson não respondeu com uma diss track, mas sim com um golpe de classe. Ele simplesmente comprou o catálogo musical do Eminem através da sua empresa, a Sony ATV. Então, toda vez que o Eminem tocava certas músicas, incluindo Just Lose It, o Michael recebia o pagamento. Ou seja, o Michael até apanhou, mas respondeu com muita classe. E por isso, fica em 10º lugar nessa lista. Na 9ª posição, um dos caras mais temidos da história do hip hop, Suge Knight. Nos anos 90 e 2000, o empresário e magnata do rap, Suge Knight, causava terror por onde passava. How does it feel to be so feared? I don't look at it as fear, I look at it as respect. Mas havia uma pessoa que não tinha medo dele, Eminem. Quando ele viu Suge Knight difamando o seu mentor, Dr. Dre, em diversas entrevistas, o Eminem resolveu responder com uma diss track tão pesada, mas tão pesada, que o próprio Dr. Dre o aconselhou a não soltar a música. O Eminem aceitou a orientação do mentor, como ele mesmo cantou em Like Toy Soldiers, que aliás, a gente já até decifrou aqui no canal. Minhas intenções eram as melhores. Eu passei minha carreira inteira sem mencionar o... Além disso, o Dre me disse para ficar de fora, que essa treta não era minha. Foi o que eu fiz. Fiquei de fora, assistindo e rangendo os dentes. Curiosamente, em 2025, essa diss track que tinha sido banida pelo Dr. Dre há mais de 20 anos atrás, acabou vazando na internet. Era a faixa Smack You, e nela, o Eminem acusa o Suge Knight, com todas as letras, pela morte de Tupac e Biggie. Eu considero o Suge responsável pela morte dos 2 maiores rappers que já pisaram nesse planeta. A gente já falou sobre isso no vídeo Por que o Eminem nunca teve medo do P. Diddy. O link vai estar na descrição. Mas o fato é que, se o Eminem tivesse desobedecido ao Dr. Dre e realmente soltado essa diss track naquela época, talvez ele não tivesse vivo hoje. Então, só pelo fato dele não ter se arriscado e ter segurado essa música por tanto tempo, eu coloco Suge Knight em 9º lugar nessa lista. Na 8ª posição, um cara que pra mim define a palavra hipocrisia, Will Smith. Muita gente não sabe, mas o Will Smith não começou a carreira dele como ator, e sim como um rapper. Na verdade, quando o Eminem começou no rap, o Will Smith já era praticamente veterano. Ele já estava na ativa desde meados dos anos 80. Mas, ao contrário do Eminem, que ficou conhecido pelos raps controversos e violentos, Will Smith sempre foi conhecido por fazer um rap mais family friendly,
sem palavrões e com temas socialmente aceitáveis. Até que, em 1999, ao receber o prêmio VMA da MTV, Will Smith disse o seguinte: I killed nobody in none of my records. I don't use no profanity in none of my records, and still I managed to get up here. Apesar de nenhum nome ter sido mencionado, o Eminem sentiu a indireta. E na sua música The Real Slim Shady, ele respondeu. Will Smith não precisa xingar para vender discos? Bem, eu preciso. Então f***se ele e f***se você também. O mais irônico é que esse mesmo cara, politicamente correto, hoje, 20 anos depois, está tendo a sua verdadeira face exposta, com envolvimento em coisas nojentas e estapeando os outros por causa de uma piada idiota. Enfim, a hipocrisia. Partindo para a 7ª posição, temos a infame treta com Christina Aguilera. Tudo começou com um crush mútuo entre os dois. Nas entrevistas, a Christina dizia que o Eminem era fofo. Tear it up this evening? Are you really going to enjoy yourself? There's a big night to party afterward. Absolutely, absolutely. I'm looking forward to meeting Eminem, actually. You want to meet Eminem? Yeah, I want to meet Eminem. I think he's cute. Wow, this is going to be a really interesting night. E o Eminem respondia na mesma moeda. And the winner is for Best Hip Hop, Eminem. Thank you very much. First of all, I don't even know if I want this award. I might just take Christina home tonight. Mas as coisas mudaram quando Christina descobriu que o Eminem tinha recém se casado secretamente com Kim Scott e resolveu divulgar isso em rede nacional. He's married now. Eminem? Yeah, totally. The girl that he talks about killing on his record, actually. And I was like, no, you didn't just say that, you little bitch. E, novamente, o Eminem respondeu na mesma moeda. But you said something about me, so I'm gonna voice some rumors that I heard about you. Na música The Real Slim Shady, o Eminem disparou. Essa vadia me expôs na MTV. Sim, ele é fofo, mas acho que ele é casado com Kim. Eu deveria baixar o áudio dela em MP3 e mostrar para o mundo inteiro como ela passou doença venérea para mim. Christina ficou claramente magoada. E, a partir daí, os dois nunca mais se deram bem. Em 6º lugar, Mariah Carey. Tudo começou com um suposto relacionamento entre Eminem e Mariah Carey no início dos anos 2000, que acabou dando muito errado. Segundo o produtor da Misa, que trabalhou por mais de 10 anos com a cantora, Mariah se ofendeu quando Eminem ofereceu para ela um certo papel no seu filme 8 Mile, como ele contou num podcast em 2025. And he wants her to be in the movie. The first thing out of his mouth is, I want you to play my mother. She did not like that. A Mariah ficou extremamente ofendida com a proposta, já que ela era apenas 3 anos mais velha que o Eminem. So her insecurities kicked in big all day. This is where she's really starting to not sleep, not eat. A partir daí, os dois se desentenderam com força e passaram a travar uma guerra de indiretas na mídia. Enquanto Eminem afirmava que dormiu com a cantora, The Mariah thing, yeah, that's true. Those rumors are true, and I'm not gonna deny them. Mariah negava em todas as entrevistas. In terms of me having like an intimate relationship with men, I can name them all on one hand, and he ain't on the hand. Em pouco tempo, a treta escalou para as músicas, enquanto Eminem atacou com Superman, Tá tentando ser minha nova esposa? O quê? Você é a Mariah? Some daqui voando. Mariah respondeu com Obsessed. Por que você é tão obcecado por mim? Garoto, eu quero saber. Mentindo que tá dormindo comigo, quando todo mundo sabe que você tá apenas chateado comigo. No clipe, a Mariah Carey se vestia igual o Eminem e fazia o papel de um stalker que perseguia ela. Como resposta, o Eminem soltou The Warning, onde ele ameaçou vazar fotos e mensagens de áudio da cantora. Agora eu sou obcecado, nossa senhora. Aquele sou eu, no seu clipe com a barbicha? Mariah, já passou pela sua cabeça que eu ainda tenho fotos? Seja como quiser. Tem muito mais coisa envolvida nessa treta.
mas a gente já tem um vídeo completo aqui no canal falando só sobre ela. O fato é que, apesar de The Warning ser uma diss track pesadíssima, é inegável que Obsessed se tornou a música mais bem sucedida dessa treta. E por isso, eu vou deixar Mariah em 6º lugar. Tá, a partir de agora, a gente sai dessas tretinhas básicas e entra na zona das ameaças de processos e assassinatos de carreira. Em 5º lugar, Ja Rule. No início dos anos 2000, o Ja Rule já travava uma treta antiga com 50 Cent, mas quando Eminem assinou o 50 na sua gravadora Shady Records, Ja Rule resolveu incluir o Eminem na sua lista de inimigos. Até aí beleza. O problema é que, nas tretas do rap, existe uma certa linha que jamais deve ser cruzada, e o Ja Rule cruzou. Na faixa Loose Change, Ja Rule mencionou a filha de Eminem, Hailey, que na época tinha apenas 7 anos. Eminem, você diz que sua mãe é uma cracuda, e a sua esposa é uma prostituta. Então o que a Hailey vai ser quando crescer? Como era de se esperar, o Eminem respondeu com força total. Na música Hailey's Revenge, ele chamou a própria filha para gravar uma mensagem pro Ja Rule. Hailey, what do you want to be when you grow up, baby? I don't know. But I don't want to grow up to be like Ja Rule's little dirty ass kids. Hailey, o que você quer ser quando crescer, filha? Não sei, mas não quero ser como os filhos bunda suja do Ja Rule. Não só isso, mas toda a equipe dele, D12, o Dr. Dre e principalmente o 50 Cent, caíram pesado em cima do Ja Rule. Ele até tentou revidar com a música Clap Back. Vamos revidar, levá-los pra guerra. Vamos descobrir onde o Eminem está e bombardear primeiro. Ja Rule também lançou o álbum Blood in My Eye, que estava cheio de diss tracks mirando em qualquer um que estivesse atacando ele. Mas já era tarde demais. Pouco tempo, o hype do Ja Rule morreu, o Eminem e o 50 Cent apagaram ele da indústria musical. Tudo por causa de uma única linha. Mano, isso não foi uma treta, isso foi um extermínio de carreira. E por isso, Ja Rule pra mim fica na 5ª posição. Na 4ª posição, Benzino. Entre os anos 90 e 2000, o Benzino não era qualquer um. Ele era coproprietário da revista The Source, a mais influente do hip hop na época. Em 2000, quando Eminem lançou o The Marshall Mathers LP, considerado por muitos um dos melhores álbuns de todos os tempos, Benzino deu uma nota 2 pro disco, o que soou como um absurdo não só pro Eminem, mas para todos os seus fãs. Mas tinha algo por trás dessa classificação. Nos bastidores, o Benzino nunca gostou do Eminem. Ele não gostava que um garoto branco de Detroit fosse coroado como o melhor do hip hop. A partir daí, o Benzino começou a lançar diversas diss tracks contra o Eminem. I Don't Wanna, Pull Your Skirt Up e muitas outras. Só que naquela altura, o Eminem já estava tão gigante que ele não se importava com ele. Mas foi aí que o Benzino cruzou aquela linha que jamais deve ser cruzada. Mencionou Hailey na diss track Die Another Day. Diga pra Hailey que não é mais seguro. É melhor o papai tomar cuidado nas lojas de doce. Aqui, o Benzino assinou sua sentença de morte. O Eminem respondeu com um massacre de 3 faixas. The Sauce. Saiba que o Benzino é muito fraco. Não importa quantas vezes eu digo o nome dele, ele nunca vai bombar. Nail in the Coffin. Você fica sentado atrás de uma mesa na The Source, puxando o saco dos outros e implorando para aparecer em videoclipes. Mas você não consegue, porque os rappers de verdade não te respeitam e não te levam a sério. E por fim, Go to Sleep. Então vamos continuar brigando, a menos que você concorde em me encontrar pessoalmente e resolver isso cara a cara. Todos vão te ver mijando nas calças. Depois dessa humilhação, a reputação da The Source desabou. A revista perdeu relevância, as vendas caíram e, para não levar a empresa à falência, os investidores expulsaram Benzino da revista em 2006. Anos depois, Benzino disse que não queria mais brigar com Eminem. Reconheceu a importância dele para o hip hop e, em 2024, chegou a chorar falando sobre isso num podcast. I don't got nothing against Eminem. I got nothing against Eminem. Eminem can rap.
don't want to go through. I don't want to talk about it no more. I don't want. For 22 years, every time I do an interview, they ask me about Eminem. The fuck you want me to do? Eminem não só destruiu a The Source, mas também o Benzino, e ainda colocou um homem velho desse pra chorar. Por esse motivo, Benzino pra mim tá em quarto lugar. Na terceira posição, MGK, o cara que apanhou tanto do Eminem que até mudou de gênero musical. Machine Gun Kelly, mais conhecido como MGK, foi um aspirante a rapper que, em 2012, cometeu o pior erro da sua vida. Naquele ano, o MGK postou um tweet dizendo: "Ok, acabei de ver uma foto da filha do Eminem, e tenho que dizer que ela é gostosa pra caramba, com todo o respeito possível, porque o Eminem é o rei." Na época, a Hailey tinha apenas 16 anos, então essa parada soou mais bizarra ainda. A princípio, o Eminem nem respondeu. O MGK era um peixe muito pequeno, praticamente um Zé Ninguém. Mas nos bastidores, alguns efeitos começaram a ser sentidos. O MGK começou a alegar que estava sendo perseguido e boicotado pelas gravadoras. Ele disse que foi banido da Shade 45, estação de rádio do Eminem, depois disso. Mas, ao invés de deixar o assunto morrer, o MGK resolveu apertar o calo do Eminem nas músicas. Em 2018, MGK lançou a faixa Rap Devil, onde ele ataca o Eminem diretamente, mesmo que de uma forma bem idiota. Ei, alguém pegue um barbeador. A barba dele é estranha. Acho que meu pai enlouqueceu. É, Hailey, você tem razão. A partir daí, não tinha mais volta. O Eminem respondeu com a música Kill Shot. O título da canção já diz tudo: Tiro pra matar. E quem morreu aqui, cara, foi a carreira do MGK. Pra você ter uma ideia, o Eminem esculachou tanto o MGK nessa música que o cara desistiu de cantar rap e virou cantor de pop rock depois dessa. O mais irônico é que muita gente só conheceu o MGK porque o Eminem atacou ele em Kill Shot. Aliás, ele até zomba desse fato numa das linhas mais pesadas da música, dizendo: "Esse é o auge da sua fama, então aproveita. Eu precisei te dar uma carreira para que eu pudesse destruí-la." Na segunda posição, Kim Scott. Kim não só foi a primeira namorada do Eminem, mas também a mãe de sua filha Hailey. Só que o relacionamento entre eles nunca foi um mar de rosas. Muito pelo contrário, era um mar caótico e turbulento, com muitas brigas, discussões, términos e retornos. Na música 97 Bonnie and Clyde, o Eminem simula uma conversa com a sua filha Hailey, onde ele fala sobre matar Kim e se desfazer do corpo. A mamãe vai te mostrar o quão longe ela consegue flutuar na água. E não se preocupe com esse dodói no pescoço dela. O mais louco é que eles já estavam casados quando essa música saiu. Na defesa dele, o Eminem dizia que ele estava interpretando um personagem, o Slim Shady, seu alter ego sombrio e sem limites. Mas a Kim não comprava esse papo. As coisas chegaram no fundo do poço depois que o Eminem lançou a música Kim em 2000. Uma das mais sombrias e violentas da carreira dele. Sério, cara, se você acha Stan pesada, é porque você nunca ouviu Kim. Na letra, ele fala sobre fazer coisas tão horríveis com a esposa dele, que se eu disser aqui, esse vídeo com certeza vai ser derrubado. A parada foi tão feia que a Kim processou ele em $10 milhões por difamação e pediu a guarda total da sua filha Hailey. I was embarrassed. I was humiliated. I cried. What made you cry? Just the lyrics and the fact that he would, he is supposed to be the man that loves me and is supposed to protect me, from being hurt. Depois disso, eles se divorciaram, mas com o tempo, o Eminem foi revendo algumas de suas ações. Em Going Through Changes, ele já não demonstrava raiva, mas sim amor pela mãe de Hailey. Eu ainda amo a sua mãe e isso nunca vai mudar. Penso nela todos os dias. A gente simplesmente não conseguiu dar certo. E em Bad Husband, o Eminem cantou: "Me perdoa, Kim. Te deixar foi mais difícil do que arrancar um braço." O próprio Eminem reconheceu que ele foi longe demais. Hoje em dia, ele não consegue mais cantar Kim ao vivo e evita ouvir a faixa. Pelo peso que isso causou para ambos os lados, eu deixo Kim na segunda posição.
Galera, antes de continuar, deixa só eu contar um segredinho. Existem muitas curiosidades e mistérios pesados sobre as músicas que o YouTube não gosta que a gente fale por aqui, e por isso ele limita a entrega de alguns vídeos. Só que eu descobri que tem um lugar onde eu consigo driblar essa censura chata do algoritmo. Inclusive, eu já decifrei Highway to Hell, Paranoid do Black Sabbath, Homem na Estrada, Bad Guy do Eminem e muitas outras músicas com histórias pesadíssimas por lá. Tô falando da área de membros do Decifra Hits. Para participar é bem fácil, é só clicar no botão Seja Membro ou no link do comentário fixado. Voltando pro vídeo. E, na minha opinião, a pessoa que mais apanhou do Eminem, ironicamente, é a mãe dele, Debbie Mathers. A relação de Eminem com Debbie foi turbulenta desde a infância. O Eminem já relatou que a mãe dele não só era viciada em remédios controlados, mas que também colocava esses remédios na comida dele, o drogando sem que ele soubesse. Eles brigavam tanto que, quando seu tio e melhor amigo, Ronnie, morreu, Debbie chegou a afirmar que preferia que o Eminem tivesse morrido no lugar dele. Com tanta raiva acumulada da mãe, não ia demorar para que o Eminem despejasse todo esse ódio nas músicas. O primeiro ataque veio logo no seu álbum de estreia, em 1999, na faixa My Name Is. 99% of my life I was lied to. I just found out my mom does more than I do. 99% da minha vida mentiram pra mim. Acabei de descobrir que minha mãe usa mais drogas do que eu. A faixa se tornou um hit mundial, mas também abalou a relação já conturbada de Eminem com a mãe dele. Como resposta, Debbie processou o Eminem, exigindo $10 milhões por difamação. Nas entrevistas, Debbie dizia que o Eminem tinha exagerado e que estava mentindo só para vender discos. He says you were neglectful, No, pill popping, no, welfare collecting. no. Mas dessa vez, o Eminem não passou a bola para o personagem e reafirmou que as suas acusações eram reais. Na faixa Marshall Mathers, ele respondeu: a vadia da minha mãe tá me processando em 10 milhões. Ela deve querer $1 para cada pílula que eu peguei dela. E então, ele seguiu com uma das diss tracks mais pesadas de todos os tempos, Cleaning Out My Closet, que inclusive a gente também já decifrou por aqui. Junto com a música, ele montou um videoclipe que representava Debbie se drogando com remédios controlados e maltratando o Eminem quando criança. Mas o mais pesado para mim, sem dúvidas, é essa frase aqui. Como ousa tentar tirar de mim o que você não ajudou a conseguir? Sua vaca egoísta. Espero que você queime no inferno por isso. Mano, isso foi muito pesado. Depois disso, as coisas começaram a mudar gradualmente. Os anos se passaram, o ódio foi dando lugar ao arrependimento e, por sua vez, ao perdão. Então, em 2013, o Eminem fez algo que ninguém esperava. Na faixa Headlights, ele pediu desculpas por Cleaning Out My Closet e por todas as outras músicas que ele atacou a mãe dele. Independente de tudo, eu não te odeio. Você ainda é linda pra mim, porque você é minha mãe. Headlights não era só um rap, cara. Era uma verdadeira sessão de terapia acontecendo diante do mundo inteiro. Eminem sempre foi um mestre em destruir carreiras com as suas rimas, mas quando atacava sua mãe, ele destruía uma parte de si mesmo também. Em 2024, aos 69 anos, Debbie Mathers veio a falecer, vítima de um câncer de pulmão. Dessa vez, o Eminem não deu declarações públicas, não fez nenhuma piada, muito menos uma diss track. Apenas manteve um silêncio respeitoso. Talvez, pela primeira vez na vida, ele tenha feito as pazes com seu passado, não ao escrever sobre a mãe, mas ao deixar ela descansar. Eminem já tretou com rappers, estrelas pop, magnatas da indústria e até mesmo com a sua própria mãe. Mas chegou um ponto onde ele percebeu que a única pessoa que ele realmente precisava confrontar era ele mesmo. E é exatamente isso que o Eminem faz na faixa Bad Guy. Conhecida por muitos por ser a continuação da história que ele contou em Stan, mas que vai muito mais além. Em Bad Guy, o Eminem finalmente destrinchou o motivo de toda a sua raiva e teve a coragem de reconhecer suas próprias inseguranças, falhas e todos os erros que ele cometeu durante sua carreira. Eu já contei toda essa história na área VIP do canal. Para assistir, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima e se tornar um membro do Decifra Hits.
Se não puder se tornar um membro, não tem problema. Pode clicar nessa playlist dos nossos vídeos sobre o Eminem, que você também vai curtir demais. Muito obrigado pela sua companhia e te espero por lá.